E aí foi. Eu só não achei um pouquinho de pessoal. A única que tentou. Pessoal, mas. E é isso que a gente precisa. É isso que eu vou falar hoje. Muitas vezes, o mundo, gente, é uma escuridão. O mundo onde a gente vive é uma escuridão. E a gente precisa saber aonde encontrar a luz. E a luz nós encontramos em Jesus. Então, se a gente não sabe, a Alice faz maravilha lá, o gato fala pra ela isso. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Se dá uma escuridão, é um caos. Apagou a luz, o povo ficou gritando, a gente fica com medo. Claro. É um caos. Pessoal, é um caos. A vida sem luz é um caos. A vida sem luz é um caos. Se apaga a luz, vira uma bagunça. E o mundo que a gente vive é exatamente assim. O mundo que a gente vive é uma escuridão e que se alguém acha a luz, a hora que o guia acendeu a luz, aqui foi todo mundo atrás aqui, ó. Você achou, né? É igual mosquito. Mas por quê? Eu achei que você achou. Pessoal, quando a gente encontra Jesus, a gente percebe o que está faltando na nossa vida. A gente percebe e a gente começa a encontrar uma direção. A gente acende essa luz que é Jesus, a gente entende que a nossa vida só tem sentido nele, a gente encontra sentido na nossa vida. E o que a gente vai falar hoje é que uma cultura de vida. E eu queria, para a gente falar de uma cultura de vida, eu tenho que falar qual que é o contrário de uma cultura de vida. Alguém sabe me falar o que é o contrário de uma cultura de vida? Uma cultura de morte. Exatamente, Daniel. Exatamente. O contrário de Como uma você cultura esperto, de hein? vida. Muito esperto. E eu sei que vocês são muito espertos. E eu queria que vocês fizessem. Eu quero ouvir de vocês, porque a realidade que eu vivo hoje é muito diferente da realidade que vocês vivem. Porque as idades são totalmente diferentes, o relacionamento das pessoas são totalmente diferentes. Eu sei falar do que eu vivo, mas do ambiente que eu estou. Mas eu queria que vocês falassem do ambiente que vocês vivem, que é diferente. É diferente o ambiente que vive. Aonde vocês vivem, aonde vocês frequentam, seja a escola, seja para quem trabalha no trabalho, para quem. Vocês vivem uma cultura de vida ou uma cultura de morte? Vocês conseguem entender mais ou menos isso? Eu vou explicar. Uma cultura de morte é tudo aquilo que a gente. É tudo aquilo que vai contra o que Jesus fala. Uma cultura de morte é aquilo que não valoriza a vida. E hoje, nesse tempo nosso, nós vivemos uma cultura de morte. A gente não vive uma cultura de vida. A gente vive uma cultura de morte. Por quê? Porque hoje, o que é mais valorizado? A morte do que a vida. Se você liga a televisão, ou então você entra no Instagram, sei lá, qualquer coisa, o que mais aparece que vira reportagem? A morte. Acidente não sei na onde, não sei quem que fez não sei o que matou não sei quem, que não fez não sei o que lá. Então, o que a gente mais vê hoje é uma supervalorização da morte. Então, as pessoas acham bonito falar da morte. Eu lembro que teve uma vez um acidente muito triste aqui em Caldas de 2 jovens. E aí todo mundo começou, o pessoal passou e tirou foto. E aí o povo começou a compartilhar nas redes sociais o pessoal morto lá na pista, que eles conheciam, que era amigo deles. Até o Otávio estudou junto mesmo com o John. E aí a gente vê como que as pessoas valorizam. E aí a gente falava, a gente estava na comunidade, a gente falava assim, nossa gente, o pessoal compartilhando uma coisa triste, não é bonito de você compartilhar, é triste. E o pessoal compartilhando, sabe? E aí então as pessoas valorizam a morte. Hoje as pessoas valorizam hoje em dia tá na moda, né? Eu tava escutando o pessoal falar. Hoje em dia tá na moda você ser depressivo, tá na moda você ser triste, tá na moda você ser... se você tá triste, é bonito, porque todo mundo vai atrás de você.
só fala da morte. Tudo onde a gente vê. Colocamos Jesus Cristo de lado e colocando o homem no centro. Vai falar que é mentira, não é? Ou vocês já viram alguém falando, ou até vocês falando assim, nossa, o que será que Jesus pensaria sobre isso? Você já viram alguém falando isso? Ou as pessoas só vivem o que dá na telha? As pessoas só vivem o que dá na telha. Ninguém pensa em Jesus. Ninguém coloca Jesus no centro. Essa é a nossa vida hoje. Esse é o nosso mundo, que valoriza a morte, que valoriza a tristeza, que valoriza a maldade. Porque hoje é bonito roubar, porque você roupa, aquele lá é tonto, aquele lá é tontão, mas não manda ser bobo. Hoje é assim a nossa realidade. Uma cultura de morte, uma cultura triste. E nós estamos dentro dessa cultura, um mundo que vive numa escuridão, uma grande escuridão. A gente pega as músicas que a gente escuta por aí. O que fala as músicas, gente, de hoje? Fala do quê? Vocês vão poder falar super. Vocês vão entender super. O que fala as músicas de hoje? Palavrão, o que mais? Baixaria, o que mais? Depravação, sexualização. Traição, que nem aquela música de Senta Vagabundo, essas músicas, eu sei as das antigas, eu nem sei. Aquela lá da Marília Mendonça, lá, congelei meu coração, botei o corpo quente. Gente, as músicas hoje, o que faz sucesso hoje é o CC chifrudo arrastando chifre no asfalto, é o outro ser sem vergonha, você falar palavrão, não sei o que, descendo até no chão. A super desvalorização da mulher e do homem também. Gente, isso é vida ou isso é morte? Isso é morte. Porque você tratar o outro de cachorro, pau, não sei o que. Gente, vocês se chamar de cachorro. Gente, isso é vida ou isso é morte? Pra mim isso é morte. Porque a gente não valoriza aquilo que é bonito de verdade, que é belo, que vem de Deus. Porque Jesus Cristo jamais olharia para nós meninos e falaria assim: e aí, cachorrinha? Jesus não falaria isso. Jesus nos chama de meninas dos olhos dele. E para os homens também. Jesus jamais daria um conselho para os meninos. Sei lá, nem sei se funciona. Os meninos de ficar traindo a menina, de fazer uns outros de tonto. Jamais. Porque nas palavras dele ele fala do amor verdadeiro. Porque ele mesmo nos ensinou como é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro morre uma cruz pelo outro. Esse é o amor verdadeiro. O resto é resto. E Jesus nos ensina que o homem deve amar sua mulher, assim como ele ama você. E eu queria que a gente falasse isso para a gente entender que a gente vive uma cultura de escuridão, de morte. De morte. Eu queria que você pegasse na tua Bíblia Romanos 3. É Romanos 3, o capítulo, versículo 23 ao 26. Romanos 3, de 23 a 26. Romanos 3, de 23 a 26. Ó. Pessoal, então hoje a nossa
Vocês decoraram. Tem minuto, Você ainda filmou? Esse aí. Tá ao vivo não, né? Tá. Isso, porque eu acho. Vai no Instagram comunidade. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos. A palavra fala assim, ó. Pois todos os pecados estão privados da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. É Ele que Deus expôs como instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos. Sobre a tolerância de Deus e para demonstrar sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo aquele que tem fé em Jesus. O que está falando esse versículo maravilhoso aqui? Todo mundo pecou. Todos, nós tudo. A galera toda aí, de Caldas, a galera do Brasil, a galera de todo lugar pecou. Todo mundo. Todo mundo pecou e todos nós estamos privados. O que é privado? A gente está afastado da glória de Deus. Mas, por isso que o mundo é morte. Por isso que o mundo está na morte. Mas, porque Deus nos ama, Ele mandou Jesus que morreu para nos salvar e nos fez por meio de fé. Se a gente acredita em Jesus, aí que tá. Se a gente acredita em Jesus, se a gente segue Jesus, se a gente busca Ele, a gente encontra a luz. Aí sim a gente consegue chegar perto de Deus. Então a resposta é que o mundo é uma escuridão. E nós também podemos viver uma escuridão se a gente não acreditar que Jesus pode nos salvar. Enquanto a gente não entender que nós somos longe de Deus e que a gente precisa chegar até a cruz para encontrar a luz, nós vamos viver na escuridão. Então fala para o amiguinho, sei lá, pro seu colega do lado aí, ó. Entendeu? Acha a luz. Acha a luz está onde? Está em Jesus. A luz está em Jesus. Viu, Gui? Pessoal, Jesus, Ele é a vida. Ele é a luz para iluminar tudo. Aí eu queria que a gente pegasse uma outra palavra lá em João 11, que eu quero que vocês treinem bem a Bíblia de vocês. Isso aí. Vai precisar muito do acampamento. Vai precisar muito do acampamento, né? Essa perguntinha. João 11, 25 a 26. Você gosta? João 11, 25 a 26. Não, tá certo? Achou, pessoal? Achou? Pessoal, a palavra fala assim, ó. Fala assim. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus falando de novo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita, quem tem fé em mim, ainda que tenha morrido, né, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Pessoal, Jesus, mesmo que a gente hoje, se olhando para a tua vida, né? A gente olhando para a nossa vida, eu olhando para a minha vida, mesmo que a gente esteja na escuridão, que a gente esteja morto, a gente esteja morrido, se a gente acreditar em Jesus Cristo, Ele nos faz nascer de novo. Ele nos ressuscita. Então, mesmo que a gente esteja, isso é fantástico. A
assim como a gente estava aqui na escuridão, procurando uma luz. Não, na verdade o Senhor não está procurando nada. Mesmo que a gente estava aqui, meio batendo no outro, aqui na bagunça da escuridão do mundo. Mesmo que a gente esteja, se a gente acreditar em Jesus, quando Jesus se mostrar, quando acender uma vela e a gente enxergar que é Jesus e a gente acreditar que Ele pode nos salvar, a gente é ressuscitado, a gente vive de novo. Então, mesmo que esse mundo, vocês acham que esse mundo tem jeito ou não? Tem. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Se as pessoas acreditarem em Jesus, elas vão ver a luz e vão ficar na escuridão. Isso mesmo. Ah, por que você tá brava? Não, meu mundo. Revoltada do mundo. Não vos conformeis com o mundo. É isso mesmo. É por aí. Pessoal, é exatamente Essa vida de isso morte. que a Ana falou. Mesmo que se no nosso mundo tá essa bagunça de coisa triste, de morte, de um matando o outro, de coisa terrível que a gente vê, gente, terrível, de pecado, de maldade, terrível mesmo, tem solução se a gente olhar para Jesus. Porque mesmo que a gente esteja morto, se a nossa alma estiver morta, a gente ressuscita. Porque Jesus nos faz viver de novo. Jesus nos faz viver. Mesmo que a gente esteja longe de Deus hoje, às vezes a gente pode estar se sentindo longe de Deus. Às vezes a gente até vem no grupo, às vezes a gente participa, a gente vem na missa, a gente está na equipe, a gente vive uma pessoa normal. Por fora a gente está feliz. Mesmo que a gente esteja assim e a gente se sinta longe de Deus e sinta que não tem como chegar mais perto de Deus, que a gente não consegue, se a gente acreditar em Jesus, Ele vem e estende a mão e nos ressuscita. Ele vem e nos estende a mão e nos dá uma nova oportunidade para viver. Jesus nos dá uma nova oportunidade. E eu queria falar para vocês, galera, que tem um jeito de viver que não é a cultura de morte. Tem um jeito de viver que não é estar no mundo, mas é ser luz no mundo. Tem um jeito de viver que não é estar morto igual todas as pessoas estão na fé, mortas na fé, inundadas no pecado. Tem um jeito de viver. E é só pela santidade. E Jesus nos apresenta esse caminho. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio mostrar um caminho pra gente. E é um caminho de vida. É um caminho, gente, que a gente se aproxima de Deus, que é um caminho seguro até o céu. É como uma escada que a gente sobe até o céu. Vocês acham que um jovem pode ser santo? Sim. Por quê? Porque pode se converter, né? Vocês acham que é mais fácil um jovem ser santo ou uma pessoa mais velha? Todos os dois? Por quê? Qualquer um. Por quê? Porque qualquer um pode ser. É verdade. Mas aí por que no mundo não tem pouco jovem santo, tem pouca mais velha? Por que não tem pouco santo? Porque eles acham que eles conhecendo a Jesus verdadeiramente, eles não vão andar mais em festas. Só que dentro do sendo santo, dentro da igreja, vão ter festas pra você ir de Deus. Você vai precisar das festas para se divertir, porque dentro da igreja, dentro de uma grupo de oração, você vai se sentir feliz. Aquilo ali vai te fazer feliz, não as festas. Nossa, não é só. É isso, eu entendi. Ela falou, é porque muitos jovens acham que Deus nos tira as coisas. Eles acham que Deus priva, que a gente não vai viver nada. Eles acham que se a gente entregar a nossa vida para Jesus, Jesus vai pegar e vai nos segurar e a gente vai ser um velho de 13 anos. A gente acha isso, ou um velho de 20. As pessoas acham isso, só que não é assim, galera. Jesus preenche o nosso coração. A gente pode, né? Eu tive uma experiência com Deus. Eu comecei a ter uma experiência com Deus, eu era bem jovem. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar
eu achava que eu tava com uma doença, eu achava que eu tinha uma doença. E aí eu ficava, aquele negócio na minha cabeça, era muita ansiedade, umas coisas muito loucas. Então eu vivia assim, por fora, todo mundo me via muito alegre. Sempre fui muito alegre, muito assim, de querer fazer as coisas, de muita atitude. Mas eu tinha medo de dormir. Eu chegava em casa para dormir, com 13 anos, 12 anos, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando nas coisas, achando que eu ia morrer com 19 anos, achava que eu ia acordar morta e eu ficava respirando, meu Deus, eu ia acordar Não, deixa eu contar um testemunho. É que assim, ó, nesse caso, é porque eu vivia longe de Deus, mas eu não sabia. E depois que eu comecei, aí quando a gente tá longe de Deus, a gente deixa qualquer coisa entrar na nossa vida. Que seja uma pessoa, que seja coisas aleatórias, a gente deixa qualquer coisa entrar na nossa vida. Aí quando eu comecei a participar das coisas de Deus, dos grupos de oração, a minha vida mudou completamente. Porque tudo aquilo que eu empreendia, tudo aquilo que era viagem na minha cabeça, eu esquecia. Deus curou tudo aquilo no meu coração. E eu pude viver uma juventude totalmente 100% jovem, 100% alegre, 100% em Deus. Assim, eu não perdi nada. Nada. Eu hoje olho pra trás e eu falo, gente, eu sou super feliz. Porque eu não sou presa a nada. Foi a melhor coisa que eu fiz para entregar minha vida para Jesus. Tudo aquilo, gente, não tem coisa pior no nosso coração que angústia. Não tem coisa pior do que não ter paz no coração. Do que deitar num travesseiro e não conseguir dormir de não ter paz. Não existe, é horrível isso. Horrível. Não tem coisa pior do que a gente só brigar com as pessoas da casa da gente, da família, não conseguir achar que ninguém ama a gente. E Jesus cura tudo isso. E Jesus me curou, a minha juventude, me curou. E hoje eu falo assim comigo, Jesus é maravilhoso, sabe? Toda vez que eu tô ficando mais longe de Jesus, eu corro de novo e falo, não, Jesus, eu quero ficar mais perto, porque é horrível a sensação de estar longe de Deus. É horrível, gente. Imagina no inferno. É horrível, não quero imaginar. É horrível, gente. Então, por isso que vocês jovens, bem novinhos, né? A gente que é mais velho, que a gente já tem mais de 20, quase. Então, pessoal, a gente precisa estar junto de Jesus. Porque vai ter um tempo na nossa vida que a gente só vai querer paz no nosso coração. E é só Ele que traz. Só Ele que traz, gente. A melhor coisa é você estar vindo aqui no grupo. A melhor coisa que vocês fazem é vocês estar indo no acampamento. Melhor coisa. Gente, nada faz sentido. Nada. E eu queria contar a história de um jovem que foi santo com 15 anos. E para que vocês pudessem ter essa inspiração, para que a gente pudesse ter essa inspiração. Eu assisti uma história dele e comecei a chorar, porque eu falei, gente, esse menino é um exemplo pra gente. A gente precisa amar Jesus desse jeito. Se a gente amasse Jesus desse jeito, a nossa vida estaria totalmente diferente. Se a gente amasse Jesus, a gente ia consolar o coração de Jesus, o coração machucado de Jesus, ferido na cruz. Se a gente amasse um pouquinho Ele de verdade, a gente ia consolar o coração de Jesus. Porque não foi fácil o que Jesus fez por causa de mim e de você. Não foi fácil. E Ele faria de novo. Mas a gente precisa querer consolar, a gente precisa querer estar no céu com Jesus. Porque Ele fez isso para nos dar vida. Para nos dar vida porque Jesus quer o melhor para nós. O melhor. Não é uma vida de morte na escuridão, mas uma vida de luz, na salvação. É isso que Ele quer para nós. Não é qualquer vidinha latindo por aí, que nem cachorrinho. Gente, não é isso que Deus quer para nós. Ele quer uma vida de príncipe, de princesa, porque nós somos filhos do rei. Nós não somos vira-lata. Ninguém é vira-lata. Eu fico com raiva quando escuto essas músicas, vocês não tem noção. Eu já tenho raiva, assim, Jesus tem que purificar demais. Gente do céu, nós somos filhos de rei e a gente vive como um mendigo. Nós temos um pai que é rei. A gente vive como mendigo. A gente vive
E ele te trouxe aqui para te falar isso. Que ele tem um projeto maravilhoso para tua vida de santidade. Assim como ele fez na vida do Carlos da Cruz. E eu quero que a gente assista um negócio dele rapidinho.